meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos. Obrigada pela tua companhia, obrigada, tá? Pelas formas como você tem apoiado o canal. Dando seu like, inscrição e até mesmo comentário. Também quando você compartilha, e você que está chegando também, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco também. E eu quero nessa ocasião trazer uma palavra do coração do Pai para o nosso coração. E ela se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A Bíblia aqui ela nos convida a pensarmos e agirmos sempre dentro de um parâmetro que agrade o coração de Deus. E nesse texto aqui nós podemos ver que o versículo 7 ele começa dizendo, né? Que a paz de Deus, que excede toda a compreensão, ou seja, aquela paz que nós não temos como compreender, aquela paz que mesmo no meio da luta ela está conosco, essa paz que Deus quer nos dar. Mas ele acrescenta, né, dizendo que os nossos corações, para estar guardados por essa paz, nós precisamos também ter uma mente renovada pelo seu Espírito. Como, né, já até mencionei aqui o versículo lá de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nos convida a renovar a nossa mente. Porque, queridos, na nossa sociedade, há o costume de, muitas vezes, que inclusive é reprovadíssimo pelos judeus, que é a prática do Lashon Hará. O Lashon Hará é uma das práticas que Deus abomina. E o Lashon Hará ele faz justamente com que a pessoa ela perca bênçãos, porque o Lashon Hará é uma forma de desonra para o outro. O que é o Lashon Hará? É quando você não conhece alguém, simplesmente cria uma má fama daquela pessoa, antes mesmo sem que você tenha a oportunidade de conhecê-la. Sem que você tenha a oportunidade de tecer a sua própria compreensão a respeito de quem é aquela pessoa. Então, assim, e aqui nós podemos ver que esse versículo ele é bem amplo, porque ele se aplica até na questão também, que nós podemos, né, quantas pessoas questionam por que não ouvir música secular? E por que só ouvir louvor? Aqueles que acham que é radicalismo. Mas nós podemos encontrar um respaldo, queridos, não só aqui, mas também em Salmos, capítulo 40, lá também fala sobre isto. Aqui quando diz, né? Se há algum louvor, aquilo que você está ouvindo, aquela música, ela tem louvor para Deus? Onde Deus é louvado no meio dela? Ou quando você escuta ela, você é levado justamente a ficar melancólico, né, a ficar meio deprimido, saudoso, pensando no passado, naquilo que você deixou para trás, quando na verdade Deus tem um futuro, né, Deus tem algo reservado para você no futuro, e muitas vezes aquela paixão que deixou para trás é algo até que te aprisiona e te impede de viver o novo de Deus, de viver algo que Deus tem reservado para você. E esse versículo aqui, claro que ele não fala apenas em relação ao louvor. Indo lá para Salmos, capítulo 40, versículo 2, nós podemos ver aqui que o Senhor diz, né? Ele fala, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Versículo 3 diz, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui é Davi falando justamente do relacionamento dele com Deus, dizendo que Deus tirou ele de um lamaçal, de uma situação onde ele estava ali atolado em pecado. Deus o alcançou e tirou ele de um charco de lodo, como ele mesmo diz. E acrescenta dizendo, né, que colocou um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. E queridos, eu fico me perguntando, ainda que seja aquela música mais pura, sabe? Na hora do toque da trombeta, né? Na hora que nós deveríamos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite.
Significa que quanto mais eu estiver ligado a Deus, quanto mais eu estiver pensando nas coisas do céu, mais eu vou me aproximar mais de Deus, mais eu vou justamente estar trazendo do caráter dele para a minha vida, aperfeiçoando aquilo que ele já começou em minha vida. Porque a salvação, ela não consiste em você declarar que você aceita Jesus como teu Senhor e teu Salvador e acabou, não. O processo do estabelecimento justamente da vontade de Deus sobre nós, para que sejamos uma nova criatura, ele é um processo diário. Mas se eu fico trazendo as bagagens do passado, as bagagens velhas, quando que eu vou me transformar nessa nova criatura? Aí muitas vezes surge aquela situação que é um desafio para nós. Estamos vazios da palavra. E quando estamos vazios da palavra, nossa reação vai ser aquela reação carnal e não uma reação espiritual. E é aí que justamente há deleite para o nosso adversário e não alegria para o coração de Deus. Então assim, quantas vezes falta paz, quantas vezes falta alegria, porque o que temos cultivado no nosso espírito não são as coisas que alegram o coração de Deus. E ele fala, inclusive, lá também em Neemias capítulo 8, versículo 10, parte C, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria ela se manifesta justamente quando eu alegro o coração dele. E alegrar o coração de Deus consiste em estar cultivando sempre no nosso espírito aquilo que alegra a ele. Não aquilo que alegra o meu eu, não aquilo que alegra a minha carne. Porque, queridos, é fato, quando eu alimento a minha carne, ela vai estar fortalecida no momento em que simplesmente eu me deparar com alguma situação. Mas se eu alimento o Espírito, eu vou fazer sempre a melhor escolha, porque é o Espírito Santo de Deus que irá prevalecer e não o meu eu, não a minha carne. Então por isso que muitos não conseguem muitas vezes até mesmo permanecer no Evangelho, porque ele não está ali meditando de dia e de noite, não está ali sempre trazendo para a sua vida aquilo que de fato vai ajudá-lo a estar alicerçado na rocha que é Cristo. Eu digo para vocês, se eu não vivesse essa vida, sabe, de estar procurando estar ligada com o trono do Senhor, creio que eu não estaria aqui hoje falando desse amor para vocês. E por que que muitas vezes até se sentem incapazes de compartilhar do amor de Cristo? Por causa justamente desse tipo de escolha. Porque quando eu escolho o que é de Deus, a palavra diz também que a minha boca ela vai transbordar daquilo que é dele. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio da palavra de Deus, vai transbordar da minha boca palavras de Deus. Mas se eu estou simplesmente vazia da palavra, vai transbordar aquilo que eu penso como ser humano simplesmente. E quantas vezes aquilo que nós pensamos como ser humano até contraria aquilo que é o próprio pensamento de Deus. Então, queridos, aqui há um convite para nós, que nós cultivemos no nosso espírito aquilo que é justo, né? E o que é justo? É aquilo que eu não leso o outro, eu não tiro do outro aquilo que é direito dele. Porque justiça é isso, é dar a cada um aquilo que ele é de direito. Aquilo que é puro. Ou seja, quantas vezes o fato de eu não estar meditando na palavra dá margem para que justamente pensamentos que não convêm cheguem até a mente. E muitas vezes a pessoa até viaja naquele relacionamento onde foi até mais profundo, no momento que ela está ouvindo aquela música, porque ela é levada justamente ao passado, no momento em que ela está pensando naquela situação. Podemos ver, né? Ele vai dizendo tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Ou seja, minha conversação tem sido também falando o bem do outro, ou é simplesmente denegrindo a imagem do outro? Não digo naquela situação em que você está desabafando sobre algo que te afetou, né? Que muitas vezes o desabafo ele até faz com que você não adoeça. E não que você vá sair falando para todo mundo, mas muitas vezes tem aquela pessoa que é da tua confiança e que você faz um desabafo para ela a respeito de algo que te aconteceu, algo que te afetou de modo direto. Embora o ideal é que compartilhemos com o Senhor, porque só Ele pode mudar o outro. E tem também aquela questão onde muitas vezes eu simplesmente faço uma ideia negativa a respeito do outro, ao ponto de que, ao olharem para aquela pessoa, só pensem em ridicularizar ela. Que aquela pessoa seja colocada no descrédito diante de outras. Mas Deus ele nos alerta que nós precisamos justamente por isso, né, ter sempre pensamentos que contribuam para que o coração dele se alegre a nosso respeito.
Então, queridos, e para que também dessa forma nós não sentemos na roda dos escarnecedores, sendo aqueles que serão os zombadores em relação ao próximo. Até porque muitos não sabem, mas a palavra chocarrice, ela quer dizer justamente fazer zombaria a respeito do outro. E principalmente fora da presença daquela pessoa. Não é aquela brincadeira, né, muitas vezes, onde você faz com a outra pessoa presente. Até mesmo porque também precisamos considerar. Aquela outra pessoa tem estrutura para participar daquela brincadeira e não morrer espiritualmente muitas vezes. Porque quem sabe aquilo que está sendo motivo da zombaria é aquilo que justamente é um trauma que ela precisa ainda ser curada. Então, assim, que o nosso pensar, o nosso falar, seja algo que de fato agrade o coração de Deus. Seja algo que Ele se alegre em ver a nossa prática. Não sou perfeita, também sou sujeita a falhas, mas nós precisamos ter o nosso comportamento pautado naquilo que a palavra nos ensina, considerando que a qualquer momento a trombeta toca. A qualquer momento podemos ser chamados também, porque nem todos irão no arrebatamento. E se a nossa prática for no momento que a gente... E se a prática daquilo que não alegra a Deus for no momento em que justamente Ele nos chamar? Então que estejamos prontos, que haja na nossa boca uma palavra de louvor, que haja no nosso pensamento simplesmente algo que seja puro, algo que seja honesto, algo que seja de boa fama, algo que alegre o coração de Deus antes de tudo. E que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu oro, nos capacite, queridos, para que possamos naquele grande dia, né, ter boas obras para apresentar ao Pai. Porque tudo será apresentado diante dele, como ele diz lá no livro de Malaquias. É um livro onde tudo está sendo registrado, tudo que nós fazemos. E que possamos, o quanto antes, se falhamos, pedir perdão. Aquilo que você pede perdão não vai ser colocado em pauta. Mas aquilo que nós não nos arrependemos e não pedimos perdão ao Senhor, não praticamos aquela metanoia, né, que é uma mudança de postura, simplesmente será cobrado de nós naquele grande dia. Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse processo, em nome de Jesus e para a sua glória.